dos números certos aqui, para não procurar na hora. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um bate-papo semanal A Hora dos Saldanhas, estreando ao vivo aqui pelo YouTube. A Hora dos Saldanhas é um podcast semanal onde a gente fala sobre política, cultura, cotidiano, história, sem comprometimento nenhum com a verdade, mas sem fake news aqui. Eu, apresentando esse episódio, me chamo André Saldanha e junto comigo o meu colega de Tramandaí. Não, Tramandaí não é. Meu colega aí da Terra Brasilis, colega Ivo. Boa tarde, colega Ivo. Boa tarde, boa noite, bom dia, falando diretamente de Gravataí, do Rio Grande do Sul. Tudo bem, André? Muito bem, e para estrear essa nossa empreitada aqui, para quem não sabe, para quem está chegando aqui pela primeira vez, o podcast ele fica hospedado no site Red Circle, você também pode encontrar nos seus agregadores de podcast. E a gente passou, a partir de outubro, a deixar disponíveis os episódios no YouTube para as pessoas também usarem essa plataforma para poderem assistir. E a gente decidiu que a partir de 2023, a gente, pelo menos uma vez por mês, a gente vai tentar trazer um convidado ou uma convidada para a gente debater um tema mais específico. Então, por isso, hoje, a gente chamou a nossa amiga Cláudia Cacau Terapias, já esteve aqui com a gente em 30 de outubro, no Papo de Bruxa, e como ela é uma profissional, ela é uma terapeuta espiritual, correto, Cláudia? A gente chamou ela para fazer previsões para 2023. Boa tarde, Cláudia, se apresente aí para gente. Boa tarde, bom dia, boa noite, em todos os espaços-tempo. Sim, na verdade, eu posso dizer que da formação que eu fiz holística, eu seria terapeuta integrativa psicoespiritual, mas a espiritualidade é uma grande base do meu trabalho. Então, e o oracular faz parte disso, né? Então, bora prever aí o que esse 2023 espera depois de ter começado tranquilo, como começou. Primeira semaninha já não deu nenhum bafafá, tá sossegado. Bem tranquilo foi. Mas eu tinha comentado, eu falei, a gente queria tentar um pouquinho antes, mas por toda uma questão de agenda e coisa e tal, né? Não quisemos adiar esse episódio quanto antes, seguro esse episódio, se não tivesse feito, a gente já não tivesse marcado, ia ser o tema todo, ia ser a semana passada. Mas a gente vai deixar isso para um outro dia, quando a gente não tiver tão à flor da pele com os acontecimentos. Mas é o seguinte, a gente até combinou aqui que a gente não vai tocar nesse assunto. Quer dizer, inevitavelmente a gente pode acabar tocando no assunto, né? Eu sou uma pessoa bastante céptica. Eu acho assim que eu sou até, falando em previsões, eu sou mais céptico do que o Flávio Dino lendo o reporte da BIM. Não era para falar no assunto, mas não deu para resistir. Mas eu falei assim, vamos fazer sobre previsões. Talvez previsões estaria sendo muito altaneiro, né? Mas os caminhos que podem levar o ano, porque pode cada pessoa, um indivíduo. Cláudia, não, previsão. Vamos fazer previsão, porque eu faço previsão toda semana e eu me garanto. Olha, ó, as cartinhas ali. A gente não vai jogar truco hoje, não, viu, pessoal? Vai. Não, essa aqui eu não sei fazer maço, porque depende do maço do cliente. Depende do maço do cliente, olha só. Colega Ivo, como é que você vê essas previsões? A gente teve ano passado, olha a diferença, como a gente já está evoluindo. Ano passado, em 2022, a gente, no 1º de janeiro, a gente teve o Zé Fofinho de Ogum aqui, fazendo as previsões de 2022. Algumas ele até acertou, se vocês forem rever lá, ele falou de disco voador, né? Que aconteceu aí em Porto Alegre. Teve um pessoal que ficou chamando de disco voador, mas não deu certo também. Mas esse ano a gente trouxe uma pessoa profissional que entende do assunto, né?
Cláudia, O ano passado era palhaçada, mas... ano passado é palhaçada. Esse ano a coisa é séria. Então vamos ser sério aqui. Como é que... Conta aí, eu sei que a ideia não é falar assim, preveja o que vai acontecer em 2023, mas baseado na tua experiência, nos teus estudos aí, o que a Cláudia vê para 2023 no âmbito geral? O que normalmente ajuda a gente a fazer uma previsão? Acho que talvez se eu começar dessa forma possa ficar um pouco mais não tão longe da realidade, vou colocar para a pessoa que é mais cética, né? O que a gente olha são as energias que já são estudadas há milhares de anos, por exemplo, a numerologia, né? Daí tem gente que critica a numerologia porque segue esse calendário que é o calendário gregoriano, mas são forças que a gente também já está sob influência há alguns milhares de anos. Então, tem uma influência sobre a consciência, né, da humanidade, de uma forma geral. A gente vê através das cartas do tarô, através das cartas do baralho cigano, que são energias que já são consagradas também há centenas de anos. A gente vê através da regência planetária, então, a própria astrologia traz quem vai ser o astro, né, desse ano. Tem outras influências também, por exemplo, nas religiões de matriz africana, a gente tem os orixás. Então, todos esses estudos, dentro do horóscopo chinês, tem a regência também desse ano, né, o coelho da água, por exemplo. Mas todas essas influências realmente vão entrar mais fortemente, vou colocar, né, porque a gente está sempre começando com a influência quando a gente já sabe o que vai ser. Mas a gente começa realmente a partir de 21 de março, porque a gente segue o calendário astrológico, que é o calendário natural, que o corpo da gente sente de uma maneira mais natural. Porque é onde nasce no hemisfério norte a primavera, né? Então por isso que é reconhecido como ano novo, realmente o 21 de março ali, esse período é o movimento que inicia a primavera, então brotam as primeiras flores, etc., né? E aqui para a gente outono, mas também funciona da mesma forma. Então, por isso que o pessoal sempre reclama que o ano começa após o carnaval, mas o nosso corpo, ele realmente vai começar a funcionar como se fosse um novo ciclo a partir de março. Né? Okay. Então, não é aleatório, né? Não é algo que é só, é esquizotérico. Esquizotérico. Então, o ano só vai começar a partir de 21 de março. Assim, o ano novo, como a gente vê nas regências dessa forma que eu estou colocando, seria 21 de março. Okay. A gente vai ter uma influência a partir de 1º de janeiro, porque as pessoas já estão entrando nessa vibração. Então, todo mundo fala que ano novo é vida nova, essas coisas todas, que a gente sabe que, na verdade, a vida só segue uma sequência, o que muda é o ano fiscal, e nada mais além disso. E daí tem muita gente que começa o ano novo e vai, tipo, chega dia 1º de janeiro esperando aquele milagre, daí vai trabalhar dia 2 de janeiro já achando que, não mudou nada na minha vida, que desânimo é esse e tal, porque está esperando uma mudança muito grande, né? E, na verdade, essa mudança ela é construída a partir dessas regências mesmo que a gente sente das fases do planeta, que são as estações do ano, o calendário lunar, tudo isso vai fazer muito mais sentido para o nosso corpo, para o nosso físico, né? E por isso que reverbera em outros âmbitos. Mas o calendário fiscal vai influenciar a nossa vida, um novo momento político vai influenciar a nossa vida, e tudo isso interfere nos nossos processos de consciência, por isso que vão ter momentos importantes que acontecem já a partir do dia 1º de janeiro, né? Principalmente esse ano que a gente teve uma mudança muito grande, né? Sim. Então, realmente, 2022 é o ano mais longo da história, porque 2023 só vai começar a partir de 21 de março. Na verdade, 2021 também terminou né? Tipo, é que a gente não conta, se a gente fosse contar dessa forma, a gente teria que começar a contar de um ano que não é o 2000 e alguma coisa, talvez seja muito mais 1000 anos, né? A partir disso, desde que a humanidade passou a pensar nisso, né? Mas são as referências que a gente tem dentro. Não vamos acabar com a Matrix, nós vamos aprender a conviver dentro da Matrix também, né? Vamos dizer assim, vou colocar dessa forma. Né?
Muito bem. Essa é a nossa primeira vez que a gente está fazendo uma transmissão ao vivo. A gente já participou de várias transmissões ao vivo, só sentamos e falamos. É a primeira vez que eu estou dirigindo aqui a coisa. E eu estou olhando aqui, entrou já o Diego Rocha, já entrou aqui, já mandou boa noite, falou que as cartas são poderosas. Eu estou achando que olha só, hein? Você tem um recado para ele, por isso que ele comenta isso. Já a Cláudia Vargas também aqui, que também participou com a Cláudia, as duas Cláudias, no Dia das Bruxas. E também tem aqui Maria. Ok, já estamos... ok, olha só, já chegou uma pergunta aqui, ó. Antes, um comentário do Diego. O Diego falou assim, ó. A humanidade teve um lapso de 2019 a 2022. Agora retornamos à vida. Não foi o começo de um milagre, mas já foi o fim do inferno, né? E aí, vem a primeira pergunta aqui, Cláudia. Maria, olá. Pero que coisa, o que de importante vai acontecer a partir de março? Tá. A partir do... Então, assim, isso que eu trouxe são as influências que vão começar a acontecer, que a gente sabe desse ano, vão começar a partir de março. A gente já pode estar sentindo algumas delas, né? Mas a gente está saindo de um ano... Em 2022, a gente teve uma regência de Mercúrio, que é um signo que falou muito de comunicação, tanto facilitar a comunicação, como todos os problemas de comunicação que a gente tem. Então, por isso que foi um ano que escancarou, por exemplo, fake news. Porque a gente estava falando muito de como que você se comunica, como que a gente se comunica, como que essa comunicação entre o que a gente fala, o que o outro escuta e entende, entre o que eu entendo e eu consigo transmitir na fala. Todos esses movimentos de comunicação estavam acontecendo. A gente está saindo dessa regência de Mercúrio para uma regência lunar. Ser regida pela Lua significa que a gente está sob influência de um... Vou colocar assim, a Lua é muito emocional, ela mexe com todas as nossas águas, as nossas marés, ela mexe com as nossas emoções, ela nos encanta, né? Com a Lua cheia sempre encantou a humanidade, mas ela também esconde coisas, ela tem uma face escura que nunca está aparente para a Terra, e esse arquétipo lunar, então, ele está dizendo que quem está na ilusão, a ilusão do poeta, a ilusão romântica, a ilusão de que tudo que eu imagino que existe, vai seguindo a ilusão. Né? Então, essa influência a gente já vê que vem se construindo. Né? Então, pessoas que estão numa ilusão muito profunda de como está o Brasil hoje, por exemplo, né? Elas não vão despertar. Esses despertares muito profundos não vão acontecer. Quem já estava no caminho do despertar vai ativar uma intuição muito grande. Então, processos intuitivos de quem já estava se aprofundando nesse caminho, por exemplo, espiritual, vai ficar muito mais aflorado, vai ficar muito mais intenso. Que é uma das regências desse ano. A outra regência seria do número 7, né? Então, na numerologia, o numeral do ano, você calcula somando os dígitos. Então, 2 mais 0 mais 2 mais 3 dá 7. O ano 7 também é um ano... O número 7, ele está nos 7 pecados capitais, ele está nos sacramentos, ele está nos dias da semana. A humanidade vem convivendo com ele há muito tempo. A gente tem 7 glândulas mais importantes no corpo, a gente tem 7 cores no arco-íris, a gente tem... o número 7 ele tem muita influência, né, espiritualmente na humanidade. E é o número da perfeição, né? Na simbologia, o número da perfeição é o 7. Se você soma o 3, que é a trindade divina, com o 4, que é a estrutura, você tem o 7. Então, tem várias formas de você entender o 7 como perfeito. O que ele quer dizer dentro da numerologia? O que isso quer dizer para o ano de 2023? Quer dizer que a gente vai estar num ano de desenvolvimento espiritual. A gente vai estar se preparando para um ano que, possivelmente, 2024 vai ser um ano muito próspero se a gente souber trabalhar o nosso desenvolvimento espiritual durante esse ano, porque o ano de 2024 é um ano 8, e a soma 8, ele faz o infinito, né, o símbolo do infinito. Então, ele pode falar de autoritarismo,
no lado negativo, mas no lado positivo ele fala de muito movimento, crescimento, prosperidade e abundância. Então, vai ser o ano de 2023 vai ser um ano de estruturação e preparo para esse ano de 2024. Então, ele é um ano de transição, não é à toa que a gente está vivendo tudo que a gente está vivendo, né, nessa sequência. E daí, quem está despertando, como eu coloquei essa coisa da lua, né? Quem está trabalhando, quem está fazendo terapia, por exemplo, né? Está olhando para as próprias emoções, mergulhando em autoconhecimento, está buscando um caminho espiritual. Não estou falando de religião, por favor, não sou essa pessoa que vai induzir ninguém a falar, vá buscar um guru. É o trabalho interno mesmo, de conexão espiritual, entender quem eu sou, para onde eu vou, o que eu vim fazer aqui. Esse é o trabalho desse ano. Se você fizer esse trabalho, você vai chegar em 2024 podendo prosperar, porque você realmente atravessa as tuas próprias sombras internas, né? Então, para os homens, por exemplo, a jornada do herói é algo que é muito possível acontecer esse ano. Qual é o topo da montanha que é real na tua vida? O que você realmente espera atingir? Não é sucesso profissional que a gente está falando aqui, entende? Eu ia falar 1.000 inscritos aqui no YouTube. Não é assim, eu quero ser o novo Bill Gates, o novo Mark Zuckerberg. O que é a vida de verdade para você? O que significa? Qual é a tua ideia pessoal de sucesso? Né? Como que você trabalha essa ideia na tua vida? É uma boa relação familiar? É ter tempo para você realizar mais do que só o trabalho CLT, por exemplo, né? O que é realmente sucesso? É ter um bom salário para você, aquilo tá bom e não preciso mais além disso? Pode ser que seja, mas pode ser que não seja completo, que você passe a questionar outros valores na tua vida. Né? Então, esse é um ano para isso mesmo, para você questionar e mergulhar nesse lugar. E isso vai começar a se tornar mais claro a partir de março, é isso que tu quer dizer? Na verdade, assim, esse movimento que leva ao ano 7, ele já nasceu 7 anos atrás. A gente está, né? Você começa no ano 1, que é um ano de despertar muito de si, daí você passa para um ano 2 que começa a questionar relações. Então, ele começou 7 anos atrás, né? A gente começou, aí em 2015 para 2016 já estava rolando esse movimento, daí depois a gente pode pensar em traduzir em termos políticos tudo que aconteceu nessa época, por exemplo. Os 20 centavos mais caros da humanidade. Então, é um movimento que vinha acontecendo muito para que isso quebrasse nesse ano, né? Para que isso começasse a fazer realmente uma mudança que vai beneficiar a humanidade. Só que parcela da humanidade é essa? A parcela que está buscando autoconhecimento e buscando não prejudicar coletivamente o mundo, né? O planeta, o país, enfim. Esse povo que está na venda vai continuar. Vai continuar. Não sei, dá para te perguntar. Colega Ivo, quer fazer alguma pergunta antes? Mas... Não, segue aí. O Diego está perguntando, sem falar de política, só quero saber se vão acontecer algumas prisões esperadas. Olha, a gente pode perguntar se eles vão responder. Se está esperada, vai acontecer. Já digo de antemão aqui, não precisa nem... Eu estou dizendo, eu falei que o Pelé ia morrer ano passado, o pessoal não quis me ouvir. Então, o processo intuitivo, é isso que eu estou falando, é um dom que você pode desenvolver esse ano. Vamos ver uma coisa aqui, ó. Olha, aqui, ó, fez a pergunta já. Vamos fazer tiradas de carta pessoais? Não sei, como é que funciona, Dá pra Cláudio? fazer. Você pode fazer? Eu sei que você faz o tratamento quando você tem as pessoas que estão no teu programa, né? Que te consultam. Você faz online. A maioria das pessoas começou na pandemia, né? Isso. Ou se intensificou na pandemia. E você consegue fazer isso, porque é uma questão de energia intuitiva. Consegue fazer pela internet ou tem uma margem de erro aí? Então, aquela história assim, pode haver uma interferência? Em tudo pode haver uma interferência. Se eu não tiver num dia de uma concentração boa, não tiver feito o meu autotrabalho, eu posso ser essa influência que não deixa a resposta ideal chegar, né? Então, dá para fazer isso? Dá. Quando eu vou atender, daí, se eu faço atendimento completo, o que eu peço, costumo pedir para a pessoa? Nome completo e data de nascimento. Isso se chama testemunho. Testemunho é o endereço energético da pessoa. Okay. Dá para você usar uma foto, dá para você usar um DNA, quer dizer, um fio de cabelo, um pedaço de unha,
Não vou pedir isso para as pessoas, porque as pessoas vão achar muita bruxaria. Então, o que a gente faz? A gente pega um testemunho simples, que é o teu nome, que está lá na tua certidão de nascimento, com a tua data de nascimento, vai ser só você que tem aquele nome, aquela data de nascimento. Né? Então, é o testemunho que ajuda. Quando eu faço pela internet, o que a gente costuma fazer? Quando eu faço live, por exemplo, de tiragem. A pessoa manda pergunta, em geral, durante a live, a gente vai respondendo porque o campo já está predisposto àquilo. Por exemplo, aqui fiz todo um ancoramento e eu falei, se alguém quisesse fazer pergunta, a gente estava disponível. Tá, então tá bom. Tá. Então pode vir a pergunta, quem vai dizer se faz sentido ou não é mais a pessoa do que eu. Né? Ok. Então vamos fazer o seguinte, ó, para a Maria que fez a pergunta aí. Faz a tua pergunta bem específica, o que você quer saber a respeito de 2023. O Diego deu uma sugestão, vai tirar uma carta para cada mês? E depois ele colocou assim, ó, uma carta para cada mês e uma para o ano, teremos 13 cartas. Número da sorte é o número das luas cheias. Não sei se você sabe, 13 luas cheias esse ano. Não, todos os anos tem 13 luas cheias, né? É isso, Cláudia? O calendário lunar, esse que eu falei, que é o calendário mais natural, né? Então, tem várias culturas que seguem o calendário lunar, a astrologia chinesa segue o calendário lunar, a própria astrologia tradicional, na verdade, são 12 signos, mas são 13 ciclos, porque você tem as luas novas, né, para cada movimento. Então, em geral, tem 2 luas novas, que são em signos diferentes no mesmo ciclo, às vezes, para compensar essa diferença, mas o calendário maia, que é uma outra referência que a gente tem de calendário lunar, também tem 13 luas, né? Então, por isso que eu falei, tem um questionamento aí do ano fiscal, que foi lá criado pelo Gregório, para o ano natural, que é um ano que faz mais sentido para a gente, porque a gente sente esse ciclo. O ano Gregório, que é o nosso ano, viu, colega aí? Semana passada estava falando que era Juliano é o outro, o nosso é o Gregório. Ó, então vamos fazer assim, vamos organizar isso aqui, peraí. Tem as pessoas que estão ouvindo aqui que já mandaram comentário. Cláudia, se tu quiser, Cláudia Vargas, se tu quiser fazer uma pergunta de uma previsão, por exemplo, eu vou fazer uma aí, tinha que ser eles que tinham perguntado, vai voltar a Catalina? Você que tinha que perguntar essa pergunta, né, Ivo? Não eu, a energia não, o gato não é meu, assume teus filhos aí, cara. Assume teus bichinhos. Pode perguntar, a gente pergunta aqui. Aí, eu não acredito mais que a Catalina volte, já faz tanto tempo que ela não volta mais. Vamos ver, então já ficou essa pergunta aí. Mas vamos para a pergunta anterior do Diego. Teremos prisões esse ano, Cláudia Cacau? O que as cartas dizem aí? Como a gente está falando em prisão, eu tenho alguns oráculos que eu deixei aqui hoje, alguns que eu trouxe só a carta para falar do numeral dela, né? Que, por exemplo, eu falei do tarô e do baralho cigano, eu trouxe só as cartas de numeral 7 e 23 para falar dessa influência. Mas para essa previsão, eu tenho um outro oráculo que um grande amigo meu canalizou a partir da energia dos malandros. Recebi uma água aqui dos bastidores. É o serviço aqui da Hora dos Saldanhas, tem isso, hein? Tem catering, tem tudo. Obrigada pelo iFood aí. Mas, assim, é um oráculo que são os dados dos malandros, né? Então, não, achei que ela tava. Eu achei que ela tava zoando. Ela falou assim: os dados do malandro. Eu pensei, vai vir uma coisa Zeca Pagodinho, uma piadinha, mas eu esqueci que ela não é, né? Zeca Pagodinho é macumbeiro, gente. Vocês ouvem as músicas dele, vocês têm que saber que ele tá cantando tudo ponto de umbanda lá. Olha lá. Mostra o dado aí, mostra o dado aí. Eu vou focalizar você, Cláudia. Mostra Ai, que caramba, como é que funciona isso aqui? Aqui, ó. Aí tá. Olha o dado. Por que eu vou perguntar? Eu acho importante falar por quê. Esse outro baralho que eu trabalho aqui, ele é muito direto. É bom, as pessoas que estão fazendo pergunta vão ver que ele é muito direto na resposta. Mas a energia dos malandros, ela trabalha com os caminhos que podem ser curvos, não só os caminhos retos. E ele tem uma forma muito direta de responder. Então, o sim ou não aqui, para mim, é fácil, entende? Tá. Então, é por isso que eu estou explicando, porque essa canalização... E aí a pergunta tem que ser assim, famílias que começam com a letra B.
Por exemplo, né? Por exemplo, eu não arriscaria fazer caso a caso, assim, caso a né? caso. Mas a gente pode perguntar, por exemplo, se vão ter prisões esse ano. Vamos pensar assim melhor. Vai ter pode considerar limpeza. que o ginásio inteiro já teve. Aí já os dadinhos vão ficar todos doidos. Vão ter prisões em alto escalão, por exemplo. Isso, boa pergunta. Pergunta esse malandro aí. Não posso responder. Ih! Saiu exatamente isso. Existem muitos fatores que estão sendo falados de um lado e de outro que ainda não definem essa resposta. Então, o que esse número aqui está dizendo? Ele está dizendo que não tem como responder porque tanto do lado positivo como do lado negativo ainda tem muito falatório que não foi averiguado. Tá? Por isso que eu falei, os malandros eles respondem muito reto. A assim, malandragem aí também, né? Tem um encantador de cobra, tá lá sentado, e o outro tá em Orlando. Muito bem, gostei. Então vamos fazer, pergunta aqui que veio. Não sei se vai responder nessa ordem agora. Maria colocou aqui. Eu quero saber se esse ano vou conseguir um namorado e se vou ter um filho. Quer responder agora ou quer deixar a energia fluir mais? Tá. Eu vou usar agora, eu vou mostrar cada um, tá? Eu trouxe 3 porque cada um tem seu fim específico. Esse aqui é o baralho da Dona Sete, eu brinco que é a minha fofoqueira amorosa. Esse outro aqui que eu estava mostrando antes, que eu estava embaralhando antes, que não é de truco, é o da Maria Padilha. Aqui eu trabalho muito poder pessoal. Então, quando é questão de relacionamento, né, é bem comum as pessoas perguntarem, mas esse baralho aqui, ele sempre dá umas respostas muito tipo, vá cuidar da sua vida e pare de me perguntar essas coisas. Então, eu já sei que esse baralho gosta mais de falar sobre esse assunto, tá? Por isso que eu estou escolhendo o baralhinho aqui da Dona Sete. Mas vamos perguntar, então, Maria, se você... Eu vou ter que dividir tua pergunta, tá? Porque senão... Tem 7 pessoas assistindo agora, hein? São muitas coisas, assim, né? Tá? Ter um namorado e ter um filho são 2 questões bem diferentes, assim, né? Então, eu vou perguntar primeiro do namorado e depois do filho. É ruim ter um filho e um namorado... Aí não é uma boa, né? Depende. Vamos lá, então, o namorado... tem energia para vir, mas está pedindo que você faça algo para que isso aconteça. Então, aqui, quando sai a carta, uma carta que fala de magia, cuide da tua energia para que isso aconteça e se coloque um pouco mais na rua, vamos dizer assim, né? Tipo, não fique esperando sentada no sofá de casa, né? Então, o que você pode fazer pela tua energia? Se cuide da tua autoestima, cuide de olhar para isso, para essa possibilidade com um olhar muito positivo, mas você tem que se colocar lá fora, porque ele não está dentro da tua casa, ele está fora da tua casa. Então, em algum lugar, você vai ter que ir se expor e fazer novos contatos para que você consiga encontrar essa pessoa. Mas existe essa energia, sim, existe essa possibilidade, sim. Com relação ao filho, vamos ver. Com relação ao filho, existe uma energia na tua vida que é de um amigo, de uma relação talvez antiga que você teve, que ficou lá atrás, que influencia um pouco essa tua decisão, tá? Como que ela influencia, não está claro aqui para mim se é positivamente, mas é quase como se você estivesse assim, como se você tivesse essa vontade, porque você já teve essa vontade talvez nessa relação, mas você não sabe se nessa nova relação vai ser a mesma vontade que você vai ter. Então, o que eu diria? Primeiro, cuida de você, dá uma trabalhada nessa tua energia, sai de casa um pouco, vai se divertir, vai encontrar pessoas para você esbarrar com essa pessoa especial que você está buscando, para depois você pensar em algo mais sério e daí pensar em ter um filho com ele. Tá? Faz sentido? Me responde aí. Não sei, tem que a pessoa que se... Maria se manifeste Maria, aí. Responde aí, Maria. Colega Ivo, quer fazer uma pergunta, colega Ivo? Se animou ou não? O colega Ivo tá nervoso, colega Ivo. Tá suando quase ali, parece. Cláudia Vargas, faz uma pergunta aí também, se quiser. Estamos aqui, interessante. Vai fazer a pergunta ou quer pensar mais um pouco? Não, vou pensar mais um pouco.
o que a gente tem, o que as cartas tiram aí para janeiro? O que a gente vê em janeiro aí, Cláudia? Bem, janeiro. O que dá para esperar para janeiro de 2023? Para o segundo, né? Para a segunda metade de janeiro. Bom, tem uma busca muito positiva por... Busca e apreensão. Tem por várias externas. aí. Tá? O Alexandre de Moraes está só assim, ó. Estão se abrindo muitas portas, né? Nesse mês. Muitas portas de maneira bem positiva, tá? Então, tem muitas coisas acontecendo realmente que tudo que está se buscando abrir de portas está realmente acontecendo de uma forma muito positiva. Mas existe um conselho muito forte para manter a posição e colocar limites para encerrar esse ciclo, porque senão a gente pode repetir padrões e essa repetição de padrões pode ser muito ruim para o país, tá? A repetição de padrões, eu vou mostrar qual é a carta para vocês entenderem um pouquinho melhor. A carta do cigarro, que é essa carta que fala de... a carta que fala de teimosia, de vício, de coisa que você não abre mão, que você já sabe que não te faz bem, e você não encontrou uma alternativa saudável para isso, né? Então, se a gente não colocar limites, não cortar esse ciclo, realmente encerrar esse ciclo, a carta da morte fala, precisa ser encerrado esse ciclo com vontade, assim, com uma força de determinação, senão vai se repetir um ciclo muito ruim, tá? Mas, em termos de conclusão, tem muitas parcerias boas que vão ajudar a romper esse ciclo e a gente seguir em frente realmente. Olha só, que interessante. Agora eu entendi aquela coisa daquela música da Alcione, você, meu cigarro, meu dadinho. Ó, o cigarro é o símbolo do vício. Alcione, agora, olha, agora estamos com altamente 8 pessoas assistindo. Vamos ver se a gente sintoniza aí essa energia. Não, 7. Eram 8, eu ia falar, esse é um nome. Agora somos 7. A Cláudia falou que estava pegando café. Vamos colocar uma meta. Chama os amigos para assistir. Se a gente bater mais gente, a gente pode prometer alguma coisa pro pessoal aí? Podemos. Se a gente chegar em 13, que daí seria o número perfeito, né? 13 pessoas assistindo. Aí vamos fazer aqui até... A gente promete todas as cartas do ano. Não é? Boa. Senão a gente termina mais cedo. Vamos... E eu vou aumentar essa jogada aí. Dali. Se chegar a mais de 13 pessoas, eu sorteio um atendimento de 5 perguntas via WhatsApp. Olha só! Não, pessoal, não pode deixar de perder isso aí. Manda para os amigos agora esse link. Compartilhe aí. Compartilhe se você está assistindo isso aqui. Também eu vou dar uma previsão. Se você se inscrever agora, clica ali no botão aqui, ó, aqui embaixo, ó, e se inscrever. Toda semana você vai ver um conteúdo novo aqui no YouTube. Isso eu estou garantindo para você, tá? O Diego fez uma pergunta aqui, ó. Olha, a pergunta dele é o seguinte: existem boas perspectivas profissionais para mim esse ano? Vamos lá. É um ano que pode ser que você se sinta limitado em alguns aspectos. E daí essa sensação pode te fazer com que você entre numa sensação de que falta algo para você viver esse ano. Mas alguns limites você mesmo que vai ter que colocar e talvez alguma coisa se rompa. Olha lá, o cara tá pedindo para jogar os dados. Vai jogar os dados. É que o Diego tem uma conexão com o seu Zé, que é o malandro, aqui que é forte. Mas tem alguma ruptura que pode acontecer. Malandro é ele. Tá? E, trabalhar muito autoconhecimento, tá? Vou até mostrar aqui o resultado dos dadinhos. Trabalhar muito autoconhecimento para que você não entre em nenhuma impulsividade durante esse período, tá? Para você não entrar em nenhuma vibração de tipo, medo de muita preocupação que alguma coisa vai acontecer
e daí você entre num movimento impulsivo e tome decisões precipitadas. Então, o importante é você estar muito ciente do que está sentindo para não entrar nessa impulsividade, tá? Ok. Conhecimento. Olha lá, ó. A Maria agradeceu aqui, ó. Ela colocou, ó, muito obrigado, mas volto com o namorado anterior ou é um novo? E ela faz uma outra pergunta, mas, ô Maria, compartilha aí com mais pessoas aí, vamos trazer uma energia. Faz o seguinte, ó, manda aí para uns crush olha o que eu tô assistindo aqui, ó, o que vai acontecer comigo em 2023. Compartilha aí, Maria, para a gente chegar nos pelo menos 13 para a Cláudia vai sortear uma sessão dela por WhatsApp. E a gente vai fazer todos os meses do ano. Então compartilha aí, Maria. A energia caiu aqui, ó. Só 5 pessoas assistindo. Que é isso? Ela quer saber se ela vai voltar com o cara anterior, com o namorado anterior, ou vai ser um novo? Não, aparentemente é alguém que você vai buscar, que você vai conhecer na vida. Esse anterior, ele é o que te, vou colocar assim, ele é o que te prende nesse passado. É como se fosse assim, era tão bom naquele tempo, sabe essa nostalgia? Essa nostalgia não é boa. Deixa que passou, deixa que passou para trás e segue em frente, tá? Vai ser alguém novo que você vai, quando você trabalhar essa autoestima em relação a esse que terminou, você vai para a rua, vai melhorar. Tá, beleza, então tá respondida. Ela teve uma outra pergunta, mas vamos lá. Ela perguntou vamos só levantar aí, Deus, vamos compartilhar aí, fazer mais gente vir aí, Maria, para... Ó, Paulo tá aqui, ó, o Paulo entrou. O Paulo colocou, boa noite, amigos do Ciro. Agora que eu botei, não tinha lido. O que as cartas e dados dizem para mim aí esse ano? Aí, já sabe que ele é 3% da população, já, né? Já entendeu a energia que tem aqui. Vamos lá. O que pro Paulo Marques Meira? Ele está perguntando o que as cartas e dados dizem para ele esse ano de 2023. Um conselho geral, então, para o Paulo Marques Meira, de 2023. Vai ser um ano de altos e baixos para você, tá? Vai ter momentos muito bons, vai ter momentos que vai ter um alerta de um ano para você prestar muita atenção na tua intuição para entender qual é o melhor caminho para você seguir, tá? Pode ser que você tenha algumas questões aí, eu não sei se você já teve alguma questão emocional ligada à depressão. Se tiver alguma questão emocional forte, por exemplo, né, a depressão e burnout têm sido questões fortes na saúde do brasileiro, vou colocar dessa forma, né? Então, se tiver alguma questão que possa estar ligada à depressão, fique de olho, você vai ter bastante altos e baixos, tá? Mas o principal é assim, aquela vozinha que está no teu ouvido dizendo, cara, não fecha esse negócio, ou não acredita nessa pessoa, ou se eu for viajar dessa vez, não vai dar boa, não vai dar boa. Presta atenção, porque vai ser um ano que você vai precisar ouvir muito tua intuição, porque tem as duas energias presentes, tanto boas como ruins. E é você que vai conseguir fazer esse filtro dentro de você. O que pode te atrapalhar é esse quadro aí de mais tristeza, de uma possível depressão, tá? Ele colocou aqui assim, Cláudia, toma um medicamento para a depressão. Então, mantenha o tratamento em dia, certinho, né? Cuida, porque os altos e baixos, eles vão acontecer para você não se perder nisso, tá? Para você conseguir estar o máximo possível dentro de a variação normal que todos temos, né? Nós temos momentos de tristeza, momentos de raiva, mas se cuidando para você não sair dessa variação que é dentro de um equilíbrio da vida, para você se manter funcional, se manter o máximo de saudável possível, tá? Muito bem, isso é muito importante. Assim, a gente sempre faz brincadeiras aqui, né? Mas é uma coisa que a gente sempre tenta enfatizar e repetir que a
A saúde mental das pessoas em geral é muito importante, tem que ser levada a sério, e a saúde mental do homem também, que é quase como um tabu. O homem tem esse estigma, né? Se o homem... Não, o homem não tem depressão, o homem, né, ele tem que ser forte, isso é besteira, né? Toma umas. A gente sempre busca paliativos e não trata realmente nossos problemas emocionais como deveriam ser tomados a sério. Não é verdade, colega? Conversa com amigo não é terapia, cerveja não é medicamento, né? A gente precisa falar essas coisas. Se faz acompanhamento, se toma medicamento para depressão, busque talvez uma rede de apoio assim maior, né? Tem o trabalho que o Diego vai fazer esse ano aí de círculo de homens, por exemplo, né? Para conversa sobre essas questões emocionais mesmo. Talvez um trabalho assim possa ser um suporte para você durante esse ano. Pode ser bacana. Beleza. Tá pronto aí, colega Ivo? Evitem utilizar a camiseta da seleção brasileira, porque isso tem causado sérios abalos eu tenho uma previsão aí. Neurológicos em várias pessoas estão tendo comportamentos completamente fora do normal. Então, procura não usar a camiseta da seleção brasileira. Aliás, eu achava que a CBF deveria trocar a cor. Eu também acho. Para pensar a mesma coisa, ó, colega Ivo. A gente tem um podcast junto. Cara. Sim, eu não consigo ver. Não é, né? Já deu. A camiseta, já deu. Eu prevejo pessoas utilizando camiseta da seleção fora de dias de jogo tem mais chance de terem problema com a polícia, viu? É o que eu prevejo para 2023. Ó, o Diego colocou aqui, ó. A partir do próximo domingo, retomamos com as lives sobre o tema masculinidade. O Diego, ele participou aqui comigo no episódio de 31 de dezembro, Histórias de Mergulhador. Ali tem, se vocês forem no episódio, que vai estar aqui, se você está ouvindo pelo YouTube, vendo pelo YouTube, é só ver o episódio de 31 de dezembro. Se você segue a gente pelo podcast, está ouvindo isso pelo feed do podcast, também vai estar linkado na descrição o endereço o arroba é Diego Rocha Constelador, né? Aí eu não quero falar, por isso que eu gosto. Eu vou deixar linkado. E todo domingo, às 6, 7 da noite, ele junto com um terapeuta, um psicólogo, eles estão tratando sobre o tema da saúde mental do homem. É um papo sobre masculinidade. Ó, o Paulo falou uma coisa aqui, ó. Tô pasmo, eu que sou ateu cético. É nóis, high five, graças a Darwin. E a Cláudia acertou aí um diagnóstico sem nem me conhecer, apenas com as cartas. Impressionante. Então, Paulo, bora aí, vai lá no grupo, vai lá no Zap e fala para essa galera entrar aqui. A gente tem que chegar a 13, mais de 13. A Cláudia vai sortear um atendimento pelo WhatsApp. Isso, okay? Me manda esse print com esse comentário aí, eu vou colocar lá nas minhas redes sociais para mostrar isso. Depoimentos. Como é que eu faço isso agora? Não, alguém está assistindo pelo celular, dá o print para mim e me manda. Vou ter que assistir de novo, vai ter que congelar essa tela. Olha lá, o Diego colocou aqui, ó. É diegorocha.constelador. No Instagram, lives pelo Instagram todo domingo, falando sobre a masculinidade, sobre temas que interessam o homem. A Maria agradeceu, colocou aqui, vai ser um novo, beleza. Vamos lá. Que mais aí? Vai perguntar? A Chica quer fazer uma pergunta aqui, ó. Se a irmãzinha dela, Catalina, vai voltar. Acho que não, mas tudo bem. Sou cético. Vamos ver, Chica, se a tua mana volta. Essa semana ela saiu para procurar, né? Ficou 3 dias sumida. Ela estava na missão, estava buscando a Catalina. Estava buscando a irmã. Olha a carinha 3 dela. Depois. Olha, o que pode ter acontecido com ela não é ruim, tá? Não foi nada ruim que aconteceu com ela, mas ela está possivelmente morando em outro lugar. Achou uma casa melhor. Que bandida, traidora. Porque não, talvez não seja uma voluntário, entende? Talvez ela tenha sido colocada numa casa que ela não tem como sair novamente. Mas aqui, por quê? Aparece uma carta aqui que diz que fisicamente ela está viva,
Aparece uma carta que indica traição, então quer dizer, por isso que eu digo que possivelmente ela está morando em outro lugar, mas ela está sendo muito bem tratada lá. Então, mesmo assim, vocês estando tristes, vocês sentem a falta dela, talvez o coração possa ficar tranquilo em saber de que ela está sendo muito bem tratada. Ah, que bom. Que bem. bom. Não tem, porque aqui sim, se tivesse, é isso que eu digo, o baralho da Pombagira ele é muito direto, como o nosso amigo Paulo viu, né? Se tivesse a carta, alguma coisa falando de doença, ou morte, ou sumiço, ou mais grave, alguma coisa assim, apareceria. Tem, assim, a carta da traição dizendo que provavelmente vocês se sentem traídos por esse movimento, mas não necessariamente foi voluntário dela, assim, provavelmente ela apareceu na rua, alguém... É aquela coisa, né? Eu sempre falo das super protetoras de animais. Às vezes o animalzinho está voltando para casa, elas dão como perdido e levam. E às vezes tem uma família que está sofrendo na outra ponta. Em algum lugar tem alguém fazendo uma live, mostrando assim, olha essa gatinha que eu encontrei na rua, ela era tão magrinha, tão fraquinha, a pelugem não dela... era magrinha. A pelugem dela era esquisita, mas eu pintei ela agora, ela... Olha lá. E que nós temos para fevereiro? Vai ter carnaval esse ano? Esse ano vai ter carnaval? Vai. Esse ano o carnaval vai bombar. Eu quero trazer uma coisa antes, Traga. que a gente começou a falar, que também, né, faz um pouco de sentido até com a resposta que veio para o Paulo, mas veio com outras aqui que a gente está falando, que são as cartas do baralho cigano para esse ano, né? A carta do baralho cigano desse ano, a de número 7, é a carta da serpente, né? Então, a carta da serpente, ela fala esses novos limites que estão sendo estabelecidos em relações interpessoais, né? E pessoas que você pode confiar e que não pode confiar. Então, a serpente, ela traz de várias formas, né? O arquétipo dela. Pode ser uma mudança muito grande na tua vida, quer dizer, a ponto de você fazer um crescimento tão importante que você precise trocar de pele, quer dizer, você vai sofrer uma mudança realmente de vida, trazer algo de realmente muito mais brilho para a tua vida, mas que você também, nessa energia da serpente, pode encontrar quem tenha veneno próximo de você, né? Quem tenha... Então, tomar cuidado com essas. E o número 23 também traz esse alerta, porque o número 23 ele é mais um pouco mais perigoso, que é a carta do rato. A carta das ratas, aqui no caso, esse aqui não é um baralho, é uma baralha, né? É uma artista que faz baralhos femininos, né? Então só tem personagens femininos, as outras aqui. E então aqui são as ratas, né? Nesse caso. Então o que vem dizer? O rato sobrevive a qualquer custo, né? Ele não tem coisa ruim para ele, ele se enfia onde precisar para conseguir se alimentar e ele surge como uma praga. Então, que pode ser um ano que de tempos em tempos a gente vai conviver com pragas aparecendo nos esgotos por aí, né? Então, camisetinhas que surgem do nada e fazem um estrago no quintal da pessoa, pode ser que aconteça, tá? Mas é uma energia geral do ano, né? Não estou falando especificamente de fevereiro. Mas acho que é bom a gente falar sobre isso, porque daí a gente entende também um pouco de todo esse movimento que está acontecendo, né? Dá para ver que é um movimento que vai estar presente durante o ano todo. Tá? Ótimo. A Carla colocou aqui, ó. Boa tarde. Cheguei bem na hora de saber notícias da gatinha do Ivo sumida. Fiquei feliz. A internet é isso, é gatinho, fofoca e agora previsões. De novo, estamos com 7 pessoas ao vivo. Ó, o número aí já mudou, voltou. Então, Vai tirar fevereiro? Vamos ver aqui. Então, fevereiro pode trazer talvez alguma sensação de estagnação, como se fosse uma expectativa, aquela energia da expectativa que, tipo, será que vai, será que não vai? Mas é um momento que muitas coisas podem estar sendo descortinadas e a gente ainda vai seguir descobrindo coisas que foram acontecendo nos últimos anos, tá?
essa energia de erguer ali, abrir a cortina do palco e realmente ver o que tinha ali na coxia, quem que está escondido, quem que não está, isso vai continuar acontecendo. Esses Mas 100 anos de sigilo já está caindo. Mas vai continuar essa coisa um pouco mais emperrada, tipo, parece que está descobrindo, mas não está resolvendo, né? Então, vai ser um trabalho de formiguinha para desatar esses nós. A carta do nó que eu tenho aqui, ela vem nesse sentido. Não é nada que não dê para resolver, né? Ela mostra, o nó ele fala que pode ser resolvido, mas se não for feito com paciência, se a gente brigar com esse nó, ele aperta de um jeito que a gente precisa cortar alguma coisa. Para não cortar, o que precisa? Seguir fazendo esse trabalho de formiguinha e descobrindo aonde que passou a corda, por que esse nó se formou, aonde que ele começa a corda, onde que termina, entendeu? Vai ser uma investigação atrás da outra. E tem que continuar num ritmo tranquilo, não é para apressar nada, não é para queremos aprender de uma vez, porque, enfim, fizeram isso uma vez lá atrás, né, para conseguir resultar em outras coisas, e daí deu no que deu, não teve um processo que foi justo ali, né? Então, essa paciência em lidar com as coisas pode reverberar em grandes surpresas, em grandes compromissos de resolução mesmo, mas tem algumas energias assim aliadas que podem se romper também por causa desses pessoas que talvez se via como confiáveis, podem se afastar e se romper a partir desses movimentos que vão acontecer. Tá? Então, aqui pode estar querendo dizer, por exemplo, pessoas que já têm cargos importantes, que vão acabar saindo do cargo, alguma coisa assim. Tá? E uma coisa que eu também gostaria de falar assim, a gente fica admirado e realmente a gente tem que entender, e um país onde tudo se arrasta, né? E tudo é sempre naquele empurra, mas a gente vê um magistrado agindo de forma tão rápida como o Alexandre de Moraes é digno de louvor. Porém, pessoal, vamos com calma. Ele é um ministro da Justiça, ele não é um super-herói. Pensem, lembrem o que aconteceu lá atrás, em 2012, com a Lava Jato. Começaram a endeusar o Moro e deu no que deu. Então, deixa o cara fazer o trabalho dele, sem atropelos, nas formas certas da lei. E parem de endeusar esse cara, pelo amor de Deus. Deixa o cara fazer o trabalho dele. Tô certo ou tô não errado, é colega? anjo nem demônio, né? Tá certo, tá certíssimo. Aliás, tu nunca vê... Não se endeusa ninguém para fazer o seu trabalho, né? A questão é a pessoa fazer o trabalho da maneira correta. Pronto. Tá na lei. E um juiz é isso, ele tem que cumprir o que está na lei. E no caso de um ministro do STF, é o que for ataque à Constituição, porque o STF é o guardião da Constituição Federal. Então, quando o cara cumpre o que está na Constituição, ele não está fazendo nada além de fazer jus ao salário que ele recebe, né? Então não é nem bandido e nem herói, né? Já esteve em outros momentos. Tinha uma época que o Joaquim Barbosa, quando julgou lá o mensalão, era um deus, era um herói. Não, ele era um árbitro de uma questão, né? O Moro, que todo mundo endeusou, na realidade não foi árbitro, né? Agiu de forma equivocada. Então, o Brasil, a gente se apressa, se alopra muito em escolher herói, né? Qualquer um que faz alguma coisa que chame atenção, é herói, tudo, ou qualquer coisa trágica é botar bandeirinha, né? Então, menos, né? Eu acho que a gente tem que ter mais cautela com as coisas e observar e analisar um pouco mais, né? Eu acho que isso que a Cláudia falou aí antes, né? Que as coisas têm que ser feitas com uma certa calma e tranquilidade. Por exemplo, não adianta querer achar que fulano tem que ser preso, porque às vezes o tiro sai pela culatra, né? Às vezes tu vai incentivar, dependendo da maneira como tu fizer, incentivar e dar combustível
para essas pessoas com problemas mentais que usam a determinada camiseta aí que a gente já falou, entendeu? Então, às vezes, isso, em vez de ser benéfico para o país, pode ser até um atrapalho se não for feito dentro do justo e legítimo processo legal. Inventar coisas não seria interessante, eu acho, no meu ponto de vista. Com certeza. Ó, a Morgana chegou aqui. Boa noite, Morgana. Seja bem-vinda à Hora dos Saldanhas. Morgana, a gente está aqui com a Cláudia Cacau Terapias, está tirando as cartas. Se você quiser fazer uma consulta, quiser fazer uma pergunta, fique à vontade. A gente está tentando chegar em 13. Se chegar em 13, a Cláudia vai sortear uma consulta por WhatsApp. Isso. Um atendimento de 3 perguntas via WhatsApp. Atendimento com 3 perguntas. Eu sei que o Paulo vai querer muito e a Maria, porque a Maria segue mandando perguntas. Maria, traz esse público aí, Maria. A Maria perguntou se ela vai bem economicamente. Vamos ver, não sei, vamos, tá muita pergunta. E ela perguntou, já que a gente está falando de política, ela perguntou aqui, ó. O novo presidente da Argentina será de oposição, da oposição, vai ser Macri ou Patrícia Bullrich? Ou ficam quem está? Como é que ficaria aí? Bom, para ver um resultado desse, é difícil a gente fazer né? Pergunta de ou. O que eu posso fazer seriam 3 opções: Macri ou Patrícia ou a situação. É isso, né? Então, eu vou tirar uma carta para cada, a gente vê, de acordo com a carta que sair para cada um, o que seria, nessa ordem que ela colocou aqui, tá? Qual tem a maior chance, talvez? Ó, vou começar de trás para frente. A situação está mais perigando nesse momento, tá? Então, existe um risco maior para a situação. Se tem um risco maior, provavelmente o resultado vai ser negativo, para a situação continuar, tá? Tem uma chance maior a Patrícia, né? Porque a carta dela é muito positiva, ela tem um compromisso, o compromisso que ela assumiu ressoa mais, possivelmente, com o público dela. Mas a carta que saiu para o Macri foi a carta da surpresa. Então, algo pode mudar em algum momento, de repente, uma pisada na bola aqui da Patrícia, ou uma retomada de se a situação perceber o que está fazendo de errado e não está agradando e mudar essa perspectiva, tá? Mas vai ser acirrado, eu diria assim, não vai ser algo que vai ser fácil decidir, tipo, toda a chance está aqui. Se fosse para ter uma chance maior, eu diria que a Patrícia teria uma chance maior. Mas é isso. Na energia de hoje, do coletivo, como é que funciona previsões futuras no baralho? Eu posso estar falando isso hoje e, a partir de amanhã, um fato muito grande mudar essa linha do tempo e algo acontecer, né? De repente, por causa do que eu falei, se quem me fez a pergunta, que é Maria, né? Se Maria muda de ideia a partir da minha resposta, algo já na linha do tempo pode mudar e alterar esse resultado, tá? Então, na energia do coletivo, hoje, nessa data de 14 de janeiro, a princípio seria isso. Muito bem. Chegou aqui a Lília Correia. Boa noite, Lília. Seja bem-vinda. Então, eu queria colocar uma coisa sobre isso que o Ivo falou. A gente teve uma regência em 2022 do Orixá Exu, né? E esse ano essa regência vai continuar ocorrendo até eles têm uma influência de 2 orixás, normalmente até a metade do ano, depois começa mais fortemente o outro, que seria o Oxum, né? Então são esses 2 orixás desse ano de 2023. Se vocês lembram o Carnaval do Rio de Janeiro, o Carnaval do Rio de Janeiro, a escola que ganhou trouxe esse tema, né? E eu até brinquei na época, porque na verdade Exu é quem abre todos os caminhos, né? A grande frase que se usa, né? O grande ditado seria de Exu é que ele joga uma pedra, ele mata uma pomba hoje com uma pedra que ele jogou ontem, né? Ou contrário, enfim.
Mas o que ele quer dizer, assim, que ele sempre sabe quais são os caminhos e ele sabe o que você está fazendo. Ele é quem entrega a sentença. Ele não é o juiz que julga, mas ele é quem entrega a sentença. Né? Então, viver de forma justa, né? Então, isso que a gente está buscando, essa retidão, por exemplo, em busca do que está na letra da lei. Vamos seguir à risca isso aqui? Vai ser importante esse ano, porque se você sair da risca da lei, é possível que você encontre essa justiça de outras formas. Né? Então, quando todo mundo estava preocupado como é que ia ser esse resultado, se ia ser justo, se não sei o quê, Exu avisou lá no carnaval. Eu estou aqui e eu estou vindo para... A minha brincadeira foi, quem que vai votar contra Exu, né? A escola que escolheu o tema já tinha certeza que ia ganhar, porque ninguém vai votar contra Exu, porque ninguém se coloca contra ele. E dentro dos processos de justiça, ele é quem carrega todas as sentenças. Xangô é o que está lá como juiz, mas quem entrega o bilhete lá falando assim, a sentença é essa, agora você vai cumprir, é Exu. E a gente tem uma influência muito forte desse orixá durante esse ano. Isso quer dizer que vai continuar a casa caindo de quem fez coisa errada. É isso que eu quero dizer, né? Quem não fez da forma correta vai ser cobrado durante esse ano ainda. Tá? Isso vai continuar acontecendo. Muito bem. A gente, por um segundo ali, chegou em 13, mas saíram. Agora estamos em 11. Quase. Estamos perto. Acho que o Diego me corrigiu ali no ditado. Ó, Exu matou um pássaro ontem com uma pedra que só jogou hoje. É complexo. Essa é a energia de Exu. Aí, ó, chegamos a 13 Olá! pessoas assistindo simultaneamente. Coloca um oizinho todo mundo aí, que daí a gente sabe quem que tá aí para a gente poder sortear. Ok. Se você quiser ter uma consulta com a Cláudia, manda um oi aqui no comentário. E aí, como é que você sorteia? Você vai sortear usando as cartas? Pode ser. Não, a gente pode fazer rapidinho aqui um esquema de papelzinho mesmo. Tem aqui do lado. Ó, Manuela dos Santos. Oi, Manuela. Boa noite, seja bem-vinda. A gente está aqui fazendo as previsões para 2023. Olha só. Agora ficou complicado aí. Colega aí, como é que a gente faria um sorteio? Ixi, rapaz. Eu abro aqui rapidinho qualquer coisa que faça um sorteio desses, tipo, meio página que sorteia de número e a gente coloca de 1 a 14 e dá um número para cada um, não? Não, vamos fazer o seguinte, ó. O Paulo tá aqui, ó. Eu quero. Vamos ver quem se manifestou aqui. Porque não pode fazer o seguinte, ó. Tira uma carta. Vamos botar por ordem aqui. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou escrevendo. Você faz o seguinte, Cláudia. Você tira aí pra gente, vai tirando aí pra gente o que a gente tem para março. Tá. E eu vou fazer o seguinte, eu vou botar um número para cada um deles. E aí você sorteia o número. Eu não vou te eu te mostro os números? Eu mostro para todo mundo ficar sabendo. Eu vou fazer isso. Tira Não, aí. mostra depois que ela tirar o número. Você escreve. Não, eu tenho que escrever agora, né? Eu não sou Exu, não posso matar o passarinho. Não, vai escrevendo o número para cada um, atribui o número. Ela sorteia o número, depois tu mostra. Eu sorteio pelas cartas, eu separo os números das cartas até o número de pessoas que pediu sorteio. Pronto. Tá bem. Aí fica mais justo. Mas primeiro conta para nós aí, o que a gente tem para março? Só um momentinho aqui. Deixa eu... O Diego conta? Vale o Diego? Tô achando... Se ele quiser uma consulta comigo para ver umas verdades, vamos. Melhor, não? Vamos. Ó, vou colocar assim, a gente já fez isso antes. Cláudia Vargas. Vamos ver. Quem não quiser dar de presente para alguém, pronto. É verdade. Se Diego Rocha. Aí temos Maria. Aí depois quem que entrou aqui na sequência fazendo pergunta foi o meu amigo Paulo. Aí depois teve a Carla falando aí da gatinha. Carla, você ainda tá aí? Se tiver, manda um oi pra gente saber que você tá aqui.
O Diego já saiu, então vou tirar o dele da lista, ele falou. Peraí. Aí tem a Morgana. Aí depois da... Pena que as previsões são só para 2023, porque senão eu ia perguntar se o Uruguai vai ganhar a próxima Copa do Mundo. Mas aí deixa. A Lília Correia. É difícil. Eu já sei a resposta. A Carla disse que tá aqui. Aí tem o Maria Fernanda Machado. Não, ela já foi lá em cima. Enquanto você tá vendo os nomes, eu vou... Vai falando de março para nós aí. Vou abrir aqui. O março começa a melhorar, gente. O março já saiu uma... Vão ter algumas surpresas em relação a, especialmente, cargos que mulheres ocupam, tá? Então, vai ter... Claro que já é um mês que é voltado para isso, né? A gente tem o 8 de março, mas vão ter surpresas em relação a cargos ocupados por mulheres. Vai ter mais mulheres, talvez, demonstrando esse protagonismo de uma forma positiva. Vão ter algumas colheitas de longo prazo, então processos que vinham acontecendo a muito longo prazo vão começar a finalizar, vão abrir portas. É um mês que vai acontecer assim, coisas de muito longo prazo e coisas que a gente decide no mês também vão acontecer de forma rápida, se nós trabalharmos a nossa comunicação. Então, quer dizer, se você souber pedir bem direitinho no mês de março, você a comunicação vai estar muito beneficiada nesse mês, tá? Então, vai ser um mês que a gente precisa se abrir um pouco mais para as relações, abrir para conversas, vai ser um mês bom para fazer networking, vai ser um mês bom para encontrar pessoas, não ficar só em casa, mas expandir essa energia. E vai ter, assim, ao mesmo tempo que vão ter muitas boas notícias, que a conclusão do mês vai ser de muitas boas notícias, então vão ter muitas bênçãos que vão chegar, vou colocar dessa forma. Algumas pessoas ainda vão estar presas em questões inconscientes e aquelas questões de nostalgia que a gente falou até na resposta ali da Maria, né? Algumas pessoas vão ainda estar presas nessa energia de era tão bom lá atrás, que a coisa funcionava, blá, 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 vai estar muito presente. Mesmo tendo muitas coisas muito boas acontecendo para todo mundo no país, ainda vai ter o pessoal lá comentando nos grupos de WhatsApp que antigamente que era bom. Tá? Isso ainda vai estar presente. Eles não desistem em março, tá? Ainda vai continuar. Vamos continuar tentando. Muito bem. Então, o que você acha? A gente faz o sorteio agora ou a gente espera mais um pouquinho? A gente pode ir falando do sorteio aos pouquinhos, e daí o pessoal vai ficando até o final, a gente sorteia no final, né? Olha aqui, ó. Eu botei assim, ó. O pessoal já sabe do resultado, vai todo mundo embora? Mais próximo. Isso, com a outra mãozinha, isso, assim. Então, Cláudia Vargas, número 1. Maria, número 2. Paulo Marques Pereira, número 3. Carla de Silva Vieira, número 4. Morgana, 5. Lília, 6. Maria Fernanda, 7. Robertson Júnior, 8. São os que estão aí, que falaram que ainda estão online. Porque o Diego falou que ele declina o dele. Tá, temos uma regra de estar na live para receber o resultado do sorteio? Não temos. Eu acho que seria bom, né? A pessoa aí ela vai ter que fazer, ela vai falar um comentário. Oi, tô aqui. Seguramente a pessoa vai vibrar aí, né? Vibrar. E aí a gente faz o seguinte: manda um e-mail para a hora do Saldanha, eu vou botar no banner, @gmail.com, com o seu número, e aí eu passo o seu número para Cláudia, para você não ter que passar, a pessoa não ter que passar o número, tá louco? Cláudia, vou fazer uma pergunta bombástica agora, pode? Pode. Pode. Então, assim, ó, alguma perspectiva de se desvendar o assassinato da Marielle Franco neste ano, 2023? Boa. Tipo, quem mandou matar? Pergunta boa para um ano de Exu, hein? Ou quem estava sentado no banco do carona, que a gente ainda não sabe. A gente sabe quem estava no banco do motorista e quem estava no banco de trás. Agora, no banco do carona, a gente não sabe ainda. E nem quem mandou matar.
vai ter muita faxina acontecendo ainda dentro dos bastidores desse processo, mas é possível que algo aconteça dependendo de uma figura masculina, tá? Tem uma figura masculina importante que vai ser que vai ajudar a decidir essa questão. Mas depende desse trabalho interno que está sendo feito aí dentro do próprio processo, eu diria, né? Dentro do próprio processo tem um trabalho muito grande que está sendo feito, que envolve muita coisa, mas o resultado tende a ser positivo. Então, possivelmente a gente vai saber, só que depende de uma figura masculina tomar vou colocar assim, tem que ter uma caneta grande ali que vai dizer que pode ser feito isso. Tá dependendo dessa pessoa autorizar, vamos colocar assim. Querida, cheguei! Por aí. Muito bem. É o que a gente quer, é o que todo mundo quer saber. Março, hein? Março completam 5 anos. Que a gente não sabe quem mandou matar a Marielle. Vamos ver. Então, abril. O que a gente tem para abril, Cláudia? Agora a gente falou que prometeu todos os meses do ano, a gente vai ter que cumprir. A gente cumpre aqui. Bora, vamos lá. Passamos uma hora, nossa live de estreia. Depois eu vou voltar na live para eu mesma me conferir. Lembra da nossa conversa de bastidores aqui? Vai que as pessoas começam a comentar, Cacau acertou isso, não acertou isso. Eu vou adorar esse burburinho. Ó, o Juliano chegou aí. Juliano, boa noite, Juliano Vieira. Temos que terminar o programa dele entre ao ar aí. O Juliano Vieira também participou várias vezes aqui com a gente no nosso podcast. E ele tem um programa semanal na Rádio Cultura FM 107? 107.7. Oh, que legal. Daqui a 45 minutos começa lá a live. A live não, né? O episódio dele lá. Juliano, já vai pensando numa previsão que tu quer ir para o teu ano de 2023 e depois pergunta aí para a Cláudia que ela responde. Não, o Diego também colocou melhor, colocou aqui assim, ó, @ Cláudia Cacau Terapias, que também vai estar na descrição do episódio, se quem quiser entrar em contato com a Cláudia pelo Instagram. Mas a pessoa que for sorteada, que ganhar, manda o seu contato para o e-mail do A Hora dos Saldanhas, tá? Que tá aqui. Eita, escrevi errado. A Horda dos Saldanhas, não? A Horda dos dois. Gosto sim. É uma horda de 2. Eu falei que... Enquanto ele acerta aí, Cláudia, abril. Vamos lá. Para o mês de abril, ainda vão se abrir muitas portas e vai ter muita ruptura acontecendo, tá? Então, essas rupturas, assim, já não sinto, daí de uma forma, o baralho não tem como dizer isso, né? Mas eu sinto que tem uma coisa que é meio de relações mais internacionais, mundiais, assim. Gratidão, Paulo. É uma coisa mais, não só Brasil, mas fora. Então, tem portas que vão se abrir internacionalmente. Pode ser que pessoas precisem conversar mais e abrir portas entre si, países que estão muito fechados se abrirem, porque senão rupturas podem acontecer, tá? Então, o conselho seria o quê? Eu diria para todos os líderes mundiais, talvez seja, eu coloque dessa forma, que é arrumar a casa, né? Então, muitas coisas podem ficar amarradas no mundo se cada um não arrumar a própria casa e buscar novas formas de se relacionar em parceria, né? Então, é um mês que vão possivelmente se reestruturar parcerias mundiais, tá? Eu sinto que não é uma energia restrita ao Brasil, é algo mais amplo do que isso, que vai precisar de um olhar mais voltado realmente para focos em comum. Por exemplo, sei lá, vamos falar de energia limpa? Que país que eu posso buscar para falar de energia limpa junto comigo, para eu não ficar sozinho nisso? As parcerias que favorecem olhares mais positivos vão estar muito em evidência, então as pessoas podem se enrolar se elas não tiverem essas agendas preparadas internamente primeiro, tá?
Então, tem muita coisa que vem de longo prazo, que nem, por exemplo, aqui você está falando de aquecimento global desde quando? Mudanças precisam acontecer agora, né? Vai ser o ano que a mudança precisa acontecer. Então, questões que são de muito longo prazo, as mudanças vão começar a bater na porta e precisam acontecer, e vai acontecer de forma muito positiva. Mas para algumas pessoas, assim, vai parecer uma revolução muito grande, tá? Então, como é um ano muito conectado com o espiritual, eu diria assim, se eu olhasse isso aqui de forma um pouco mais espiritual, é uma forma de vai ter bastante sacudida, né? Por exemplo, eu brinco que Gaia sacode as pulgas muito fortemente desde 2012, antes, né? Também, mas desde 2012, quando a gente teve, enfim, tsunamis e vulcões diversos durante esse período aí, que começou a se intensificar muito esses movimentos, as mudanças vão ser mais obrigatórias porque a conta vai estar sendo entregue, né? Então, vem muito nessa coisa mundial mesmo. Cada um vai ter que arrumar sua casinha e fortalecer esses acordos para olhar para frente e fazer uma mudança realmente positiva, tá? Muito bem. Isso foi abril, né? Abril. Eu falei que ela estava fazendo outra pergunta e a gente tinha que também chegar aqui. A Maria tinha perguntado lá atrás, perguntou como é que ela ia economicamente em 2023. Vamos lá. Sorteio. Cadê? Vai ter surpresa boa, mas é importante você não se deslumbrar com algumas coisas. Sabe quando você olha aquela... Como é que se diz? Por fora, bela viola, assim? Não vai ter esse ditado lá. Talvez ela não reconheça. Eu quero dizer assim, tem coisas que brilham como ouro que você precisa prestar muita atenção na promessa que está sendo feita, tá? Estão te prometendo algo que parece assim, nunca vi uma proposta igual, tá muito bonito isso aí, eu quero na minha vida. Cuidado e pergunta um pouco mais, questiona o que tem por trás disso, por que essa proposta é tão boa assim, por que a pessoa está querendo me vender com tantas vantagens e parece que ela não tem vantagem nenhuma. Presta atenção nisso. Mas, especialmente em relação a parcerias com mulheres, vão ter coisas boas acontecendo aí, tá? Muito bem. Estamos cumprindo aqui o prometido. Se você caiu aqui, a gente está fazendo as previsões para 2023. Em toda semana a gente tem um episódio no podcast e é a primeira vez no ano que a gente está, primeira vez na história que a gente está fazendo ao vivo pelo YouTube. A ideia é toda semana, todo mês, a gente trazer um convidado, uma convidada nova sobre algum tema. A gente sempre fala sobre os assuntos mais diversos, tá? Não vai ser sempre previsão e carta pro resto do pessoal assim, eu vou assinar, mas assine o canal aqui, por favor, se inscreva. A Maria agradeceu. Então, Cláudia, o que a gente tem então para maio? Eu acho que tu falou em abril, né? É abril que a gente vai ter a COP? A COP 23? A reunião do clima? Não. É no final do ano, né? Sempre. Ela já teve no Egito em dezembro. Sim. Então não vai ser. Acho que tinha alguma coisa relacionada. Mas tudo bem. O que vai ter em maio para nós aí, Cláudia? Vamos ver. Maio vai ter umas mudanças que estão ligadas à justiça, tá? Então, o que pode acontecer? Diria assim, pode ser que a pressão seja grande em torno do ministro da Justiça, pode ser que seja uma mudança, talvez ali no Judiciário, ali no STF, alguma mudança aconteça. Não é uma mudança ruim, é uma mudança boa. Essa é mesmo. Então, mas vai ter mudança, tá? São mudanças que já vêm se construindo, então pode ser assim, uma mudança de cargo, algo relacionado a uma mulher, tá? Mas a gente vai saber logo no início do mês, não vai ser algo que vai ser para o final do mês, vai ser algo já no início do mês, que vai... e o resultado desse mês, não dessa situação específica, né? Mas do mês em geral, vai ser um mês que vai estar muito
muito mais ativa a energia espiritual e com muita possibilidade de ganho financeiro, tá? Então, possivelmente investimentos, essas questões mais ligadas ao financeiro vão estar mais propensas a acontecer. Então, para quem tem, por exemplo, investimento de longo prazo, é um mês que é possível receber, talvez, resultados positivos disso. E quem quiser fazer uma transação talvez um pouco mais rápida, porque aqui eu tenho ainda dois tempos diferentes aqui, falando da rapidez e do longo prazo, das duas formas vai estar favorecido ali o aspecto financeiro, tá? Mas vai ter algumas mudanças aí na justiça. Podem ser mudanças positivas no sentido de processos que se finalizam também, mas eu sinto que tem mais a ver com cargo, tá? Muito bem. Novas Beleza. indicações, eu não sei se tem alguém que está para se aposentar no STF que pode ter novas indicações, mas é uma mudança. Quem, colega? Tem. A Rosa Weber, né? Ela já recebeu a presidência porque ela vai sair, eu acho que agora, próximo do... Ela não cumpre o mandato todo de presidente do STF porque ela sai antes. E eu acho que o Gilmar Mendes também está próximo de encerrar, porque ele é o decano já, né? Então, muito provavelmente ele saia antes também. Pode ser que aí sejam indicações femininas daqui a pouco, né? Para o STF. O Diego colocou, tem bastante força feminina esse ano. Palmas, palmas, palmas. Muito bem. A influência da Lua faz isso também, né? Sendo um ano lunar, a Lua ela tem uma energia muito conectada com o feminino. Tá? Então, especialmente dentro das fases lunares, tem dois opostos que podem estar muito presentes, que é a Lua no sentido mais da maternidade, então questões que estão mais ligadas à saúde, educação, trabalhos de cuidado, né? Então, nessa energia mais maternal, pode estar muito favorecida esse ano dentro desse aspecto da energia lunar, mas também a face escura, né? A lua nova traz a face escura, então questões que são mais profundas do feminino, por exemplo, o arquétipo da deusa Hécate, que são... A gente vai falar muito sobre questões de... legislações mais firmes para violência contra as mulheres, vão prestar mais atenção nesses assuntos que são relacionados vou dizer, essas energias que mexem com a sociedade na base, assim, então feminismo, são legislação a favor de direitos das mulheres, enfim, tudo isso pode estar presente. O Juliano corrigiu aqui, ó, Lewandowski sai em maio. Bah! Tô chocada, gente. Eu tô mais chocada que vocês. Ó, a Morgana colocou aqui, ó, é a entrada da era de Aquário, uma nova era feminina, coletiva e plural. Morgana Barbosa. A Fada Morgana ou a Bruxa Morgana, né, que já ganhou esse nome, certamente já veio com essa conexão arturiana aí da... É a bruxa ruiva. Da Morgana. E o Juliano colocou aqui, rosa em outubro. Então é isso. Ok, então isso isso foi maio, junho. Junho. Vou botar uma destacada aqui. Em maio, Lewandowski sai e Rosa confirmando o que tinham falado. Em junho, as energias vão estar um pouco mais densas, então as pessoas vão estar sentindo muito mais a pressão, né? Também é mais comum, porque a gente estando aqui no Brasil, a gente vai entrar nessa energia do inverno. No inverno também é mais comum acontecer essas depressões mais sazonais, então vai ter uma energia mais densa que vai estar acompanhando a gente, uma energia que é um pouco mais de tristeza, tá? Vai ter as energias tanto positivas como negativas vão estar sendo movimentadas muito mentalmente. Então a carta da magia está dizendo aqui que as pessoas vão estar influenciando energeticamente muito fortemente, então tanto positivamente como negativamente, né? Então vai ser um mês que manter pensamentos positivos, cuidado com saúde mental vai ser muito mais importante durante esse ano, tá? Ao mesmo tempo, o conselho
manter essa positividade, tá? Então, eu tenho a carta da boa sorte falando que manter essa vibração positiva, buscar movimentos que fortaleçam esse equilíbrio pode ser importante, mas tem alguns ciclos que naturalmente vão se finalizar nesse período, que são compromissos que já foram assumidos. Então, pode ser que tenha uma energia realmente de desapego muito forte, por isso que esse emocional esteja um pouco mais abalado, mas que a gente precisa confiar vou colocar assim, no brilho interior das pessoas que estão, especialmente de alguns homens que vão estar em destaque nesse momento, que é esse brilho que vai estar sustentando, né, esse momento. Então, pode ser que tenha, vou colocar dessa forma, pode ser, inclusive, alguma coisa que alguma dessas descobertas que está acontecendo gradativamente durante esse ano, que pode estar conectado à doença, por exemplo, e daí traz esse abalo emocional muito forte para todo mundo. Pode ser alguma coisa que vou falar sobre a pandemia e que vai trazer junto essa energia que pode trazer, deixar as pessoas mais fragilizadas, inclusive imunologicamente, tá? Então, eu diria assim, um mês muito para se cuidar, saúde mental, saúde física, colocar em dia, tá? Para não se abalar. E principalmente assim, confiar no brilho dessas pessoas que estão na liderança, porque tem firmeza ali, tá? Tem guiança, tem firmeza, a gente está podendo confiar nessas pessoas, tá? Bem, viu aí, Paulo? Esse é o aniversário do Paulo. Ele falou que é o mês de julho é o aniversário dele. Junho. Cuidado com o teu inferno astral, então pode ser um movimento que... Esse movimento logo antes do aniversário às vezes dá uma abalada, né? Dá uma sacudidinha. Então se prepara aí antes, olha para essas coisas que deixam a gente um pouco mais mexido perto dos nossos ciclos, né? Reinícios, o nosso ano novo pessoal, que é o aniversário, né? Tudo bem. Vai tirar julho? Vamos lá. Julho vai ser um mês muito grande de reforçar parcerias, de encontrar pessoas, tá? Um mês de olhar para novas parcerias positivas. De novo, uma energia, um novo compromisso muito, muito forte com a energia feminina. Então, as mulheres vão estar em destaque nesse mês de julho, para reforçar compromissos assim, do país com essa energia, né? Colocando mais mulheres em cargos importantes, mulheres se colocando mais para assumir compromissos fortes de uma maneira muito positiva, que vai beneficiar muita gente, vai elevar muito essa base, e é um processo que já vem se construindo. Tem muita coisa acontecendo que a cada mês a gente vai ver questões que estão se arrastando de longo prazo, ou colheitas, né, de questões que já foram lutas de longo prazo, abrindo caminhos para resolução, tá? Então, é um mês que vai, ao contrário de junho, que vai ter uma energia muito densa, essa energia parece que se transforma mesmo em julho, e dá esse gás para a realização, dá esse gás para buscar parceria, para buscar rede de apoio, talvez até para relacionamento. Esse mês de junho vai estar um pouco mais depressivo, talvez o Dia dos Namorados não seja muito, mas a galera sai de férias possivelmente já mais pronto para o Ministério do Namoro aí, que está sendo prometido. Vai ter mais, inclusive, esse relacionamento. Ó, Maria, pode ser a tua chance aí a partir de julho. Mas a Maria é argentina, não é brasileira. Não. Mas julho vai estar mais propício. Talvez a Maria esteja influenciando um pouco mais essa leitura de julho aqui. Lá também é inverno, é julho. Mas, só cuida com os baralhos aí, pode não ser namorado, pode ser namorada. Sim, não tem, aqui não tem influência. Na nóvia, ó. A gente pode, né, em algum momento a gente pode falar sobre essa coisa da heterossexualidade compulsória cultural.
Talvez não hoje, porque senão é muito longo. O Ivo, ela colocou, ela não gostou do teu comentário, colocou, Ivo, tá muito longe, Júlio. Ah, dá até os pulos aí. O Paulo colocou mês de junho, depressivo, assim como eu. Mas, ó, segue firme, como a gente falou, nos conselhos anteriores. Terapia. Vamos Segue lá. firme que Júlio melhora. Júlio melhora. Só um É o mercúrio, Shun Paulo, que só um entra? mercúrio. É o Shun que entra a partir de julho? Isso, isso tem essa energia de Oxum também. Então é uma energia que vem, essa energia mais do feminino para gente, Oxum coberta de ouro, né? Por isso que a gente vai tá abrindo caminhos aí para coisas boas virem, né? Acontecer. Tudo bem, vamos lá. Vou botar aqui em destacado agosto. Agosto. Oh, já estou destacada. Pera, calma, estou respirando. Peraí. Quem sabe faz ao vivo, né, gente? Tá muito rápido? Tá muito não, rápido. Não tá não. Não tá não, fui eu Tá na hora dos comerciais. Pessoal, se inscreva no canal se você toda semana tem um episódio novo. A gente quer aqui bombar pra gente trazer a Cláudia mais vezes, pra gente também trazer o Diego. Próximo a gente vai falar histórias de derrotas do mergulho. Aí o colega aí vai poder participar, que ele tem uma boa. E olha, pessoal, que tá assistindo aqui até o final, a Cláudia vai sortear uma sessão de 3 perguntas, 3 consultas pelo WhatsApp com ela. Se já tá legal assim pelo YouTube e já acertou algumas coisas aí, sem nem saber do STF, imagina no tete-a-tete. Vamos lá, o que a gente tem para agosto? Vou destacar. Agosto, novamente, a gente vai ser surpreendido por mudanças. As mudanças vão estar rodopiando, vou colocar dessa forma, tá? Vão estar muito rápidas as mudanças em agosto. Vão estar muito favorecidas as viagens em agosto, mais do que em julho, tá? Então, quem está programando aí viagem, só esteja precavida aí com tudo que precisa assinar direitinho. Então, quem faz contrato com agência de viagem, tenha certeza que está contratando certo, para não ter surpresa, né, negativa, mas quem precisa fazer compra de férias antecipadas, faça, porque vai ser bom ter tudo documentadinho, né? Então, os documentos vão precisar ser lidos e relidos e feitos com gente que vocês confiam, tá? De novo, a energia feminina vai estar em alta, né? Mas tem alguns processos assim, algumas rupturas precisam acontecer para esses caminhos abrirem, tá? Então, prestem atenção em agosto em apegos muito fortes, por exemplo, eu não quero de jeito nenhum largar esse cargo, né? E daí você está lá preso num lugar que de repente você rompendo, você vai para um lugar muito melhor. Você pode, sei lá, me dá um outro exemplo de apego aí, gente, porque quando eu estou pensando em muitos exemplos, às vezes some. Mas... Você falou trabalho, outra falou já de ex. Isso. De repente, uma relação que não está te contemplando, mas amizade, de repente tem ali. Caminhos abertos quer dizer que você tem um monte de opção lá fora que você nem percebeu ainda que você está preso ali. Né? Muito bem. Então, pode ser isso. E as mudanças vão ser muito rápidas, tá? Tudo que a gente comunicar, assinar, vai dar resultado se a gente confiar na pessoa realmente que está ali. Então, aquelas parcerias todas que vão surgir em julho, em agosto, elas vão ser firmadas se foi com gente que você realmente prestou atenção, confia. Essa mudança vai acontecer de uma forma muito positiva. E se precisar acontecer ruptura, vai acontecer já em agosto. Não vai ser algo que vai ser arrastado, daqui 5 anos eu vou descobrir. Não, é coisa rápida. Se em junho para julho, aliás, julho para agosto não deu certo, você rompe ali já. Tá? Então... Aí, tá vendo? Então quer dizer que Maria ao Paulo arranjou aquela namoradinha em julho, aquele namoradito, aquele novio. Se não deu certo, você já em agosto fala, não é você, próximo. A fila anda. Ou se for, ali se firma tudo em agosto. Ó, o Diego colocou aqui, ó, respondeu para Maria. A gente sobreviveu de 2019 até o final de 2022. Esperar até julho é suci. E depois ele falou assim, e não estou falando da pandemia. Sobrevivemos.
Então, aí, setembro, mês do colega Ivo. O que tem nesse mês aí Opa. para ele? Para nós? Colega Ivo? Virginiano ou libriano? Virgem. Ele é virgem. Em geral, No signo, né? Tô louco mês de pra mudar de setembro é o mês signo. de organizar coisas, né? Nessa energia virginiana aí. Virgem com ascendente em Sagitário. Que coisa boa. Todo mundo me fala isso e eu não sei o que isso quer dizer, mas tudo bem. Ó, eu vou dizer uma coisa. Você parece desorganizado, mas é organizado. Talvez faz sentido, não? Faz. As pessoas não entendem que você tem uma organização própria. Na Isso. bagunça dele. Exatamente. Viu, Cláudia? Tá ouvindo? Teu método é um pouco mais livre do que as pessoas conseguem abraçar o entendimento. É verdade. Eu não sou aquele virginiano chato que tem tudo organizadinho, que não pode mexer né? Tem aquele virginiano chato também, quer dizer. Os virginianos que eu conheço, na verdade, eles são normalmente mais autocríticos. Eles pesam a mão muito na autocrítica, mais do que na crítica. A crítica só aparece fora porque ela existe muito internamente. Então, pega mais leve com você, na real. Ele é um virgem zoado. Então, vamos lá. Vão ter muitas coisas que, dessa fé nesse masculino que a gente está colocando nesse ano, né? Então, cargos importantes que estão sendo ocupados por homens vão mostrar muito resultado e compromissos de longo prazo vão estar sendo assumidos nesse momento e colocados em prática em setembro, tá? Então, é um mês que tudo que se trabalhou vai começar a resultar em ações de longo prazo. Tá? É isso que vai começar a acontecer. As parcerias vão estar realmente ancorando, realmente se firmando para algo positivo acontecer. Tá? Então, parcerias boas e resultados bons vão estar sendo almejados e vão realmente estar sendo firmados contratos, vão estar sendo... Tudo que precisa realmente... Essa energia virginiana da organização vai estar acontecendo muito no sentido de colocar a gente em estruturas melhores. Tá? Então, a gente vai estar estruturando coisas melhores a partir de setembro. Vai ter uma influência de uma energia masculina aqui, que pode ser uma pessoa, que vai trazer um abalo, talvez, para o país. Né? Então, uma sensação aí de que a gente perdeu alguém importante, tá? Então, aqui, o que eu diria? Especialmente em relação... O signo de Virgem também fala de saúde, de cuidados com a saúde, de cuidados com a natureza. É um signo que é muito ligado a plantas, a plantio, a essa conexão com o verde e com a saúde física. Então, especialmente, vou dizer para os homens... Cuidado nesse setembro aqui para se manter saudáveis, não só fisicamente, emocionalmente, psiquicamente, né? Porque a energia masculina está aqui sofrendo alguns abalos e pode ser que atinja algumas pessoas importantes, tá? Não tem nenhum nome específico, porque eu não sou esse tipo de vidente, mas pode ser que a gente receba notícias de pessoas importantes aí que estão passando por momentos difíceis. Ok, atenção aí. Olá, vamos aqui. Maria, peraí. Mulher. Cláudia, quero saber se vou ganhar na loteria nos Estados Unidos a fim de janeiro, início de fevereiro, porque estou convencida que sim. Se me pode contestar, lhe agradeço. Se ganhar, vai ter que repartir esse prêmio aí. Ela é o seguinte, ó. É do Green Card, será? É do Green Card que ela quer dizer? Não, ela quer ganhar na loteria. Olha, esse tipo de resultado eu gostaria de ter, efetivamente, tá? Vou falar sério, que se fosse possível prever isso, eu usaria na Mega da Virada. Não, ela não vai dar os números, calma. Joga aí o do malandro, joga o do malandro. Joga o dado do malandro. Vamos lá, vamos perguntar para o malandro. Jogo, em geral, é com malandro, tá? Dado, dominó, loteria. Eu sei quem é. Eu vou dizer para você, para facilitar aqui a coisa. Ela vai fazer uma viagem para Miami. Ih, já tirou? Não tem como eu responder isso, tá? Esse é a única tiragem, esse é um não dá para saber.
Não dá para saber. Não é nem assim, você tem que decidir isso para daí você saber essa resposta. Joga. Se não jogar, não vai ganhar. É verdade. Simples assim. Para ganhar, tem que jogar. Se ganhar, Maria, o namorado vem, tá? É impossível. Aí vem. O filho também. Mas daí ela tem que lembrar daquela previsãozinha de não se prender nas aparências, né? Isso não... Muito bem, tá respondido aí. Pode ter um namorado por mês do ano. Não queria esperar até julho. Se ganhar na loteria, Maria, se ganhar na loteria dos Estados Unidos, aquela lá, pode ter um namorado por mês, até esperar o certo que vai chegar em julho e vai se consolidar em agosto. Diz que vai jogar. Joga. Ó, então, outubro, vem pro pai. Aqui pro libriano não praticante. Mês do pai aqui. Outubro. Ó, em outubro a gente vai ter a volta dos que não foram. Vou colocar dessa forma. Tem algo que não ficou bem resolvido no passado que vai voltar a assombrar. Tem uma amiga que, quando ela faz essa tiragem, ela chama de a volta do zumbiloide, né? Você ressuscitar os zumbiloides e reaparecer. Então, vai ter alguém que ressurge aí para encher o saco, tá? E as pessoas não necessariamente vão perceber, né? Vai ter essa coisa do... parece que vai dar bom e não vai, e as pessoas vão ficar em dúvida, e essa dúvida vai acontecer tudo de novo. Então, assim, muito possível que, se tivesse uma outra carta, eu diria que seria fake news, mas não, é uma pessoa mesmo aqui que vai voltar do passado para incomodar, né? Possivelmente uma mulher, tipo, olha, essa que eu vou até falar o nome, desculpa, Tô ficando com medo. Aqui, eu diria assim, Damares vai encher o saco de novo. Ainda bem que eu nunca namorei com ela. Ai, que susto. Ai. Não, é do sexo feminino, tá? E assim, é aquilo, é a teimosia acontecendo, vai ter gente apoiando, achando que é aquilo mesmo, a história do rosa, do azul, blá, blá, blá. Mas não vai muito adiante, tá? Precisa encerrar esse ciclo, então a coisa vai vir com força para acabar de uma vez. Possivelmente numa dessas campanhas de Outubro Rosa, o pessoal vai se iludir de novo, achar que direitos das mulheres é essa coisa de direito de casar, direito de ter filho, não trabalhar, sei lá. Vai ser algo nesse sentido, assim... um retorno, retrocesso. Um retrocesso mesmo, assim, que o pessoal vai achar que tá bom e não tá. É um retorno para algo ruim, mas que precisa acontecer para as pessoas entenderem que não é isso que a gente quer, efetivamente. Então, precisa ser... uma energia que precisa ser mandada embora, mas que ela vai encher muito o saco aí nesse mês inteiro de outubro. Esse escorpião vai vir do final de outubro aí para incomodar todo mundo, dar uma balada aí nesse... É quase como se fosse o retorno desse último outubro que foi intenso para todo mundo, né? Todo mundo pensando se ia dar certo, se não ia. Vai ser meio que uma volta para tudo isso por causa dessa pessoa que vai vir. O Diego colocou aqui, ó. Putz, achei que estaria preso esse zumbi. E aí ele completou. É a Micheque. Pode ser que sim, pode ser que ela vá chorar na imprensa, sei lá. É uma energia assim, de tipo... Mas vocês lembram que eu falei isso? Os kits, né? As fake news, as coisas... mas é no sentido das mulheres mesmo, tá? Pode ser que numa dessas campanhas de Outubro Rosa chamem esse tipo de campanha, dizendo que é direito das mulheres e... Uma madeira de piroca de verdade. O conto da Aya, o sonho do conto da Aya da elite brasileira. Olha só, a Morgana colocou aqui, ó. Já que me chamaram de bruxa, essa Morgana nasceu entre Halloween e Finados, dia de Todos os Santos. Morgana Falei que ela era do dia 1º de novembro. Ah, olha lá. Aí ela vem aqui, ó. Ansiosa para saber novembro. Meu mês. Mas tu já é bruxa, o que tu quer saber?
Ó, Morgana, tem vassoura aqui também. Ó. Olha lá, vou destacar. Tem bruxaria aqui, ó. Olha lá. Ah, era o cacau. Vamos lá, novembro. Novembro para Morgana. Quase o melhor mês. Quase. Mas tira o da fofoca. Tu tá tirando da Marília? Ah, da fofoca é só para romance. Para relacionamentos. A gente pode falar sobre relacionamentos. Eu tinha separado as cartinhas aqui para os números do sorteio. Ah, não, você já vai viciar a carta. Ela colocou, sou uma bruxa não praticante. Ah, eu sou praticante mesmo. A Cacau é praticante Vou mesmo. na igreja do Evangelho das Bruxas todo final de semana. Não. Ó, a energia das bruxas vai estar em alta aí no mês de novembro. Quem gosta de praticar, né? Se for da bruxaria, vai estar bem propício para buscar essa energia. Vai ser um mês que vai pedir muita proteção para a gente sair de casa, tá? Proteção energética, proteção por causa provavelmente desse resultado dessa loucura que vai ter em outubro, vai precisar de uma proteção maior para sair de casa, tá? Mas a gente pode ter muita confiança, vai ser um mês que vai ter uma influência muito grande de ancestralidade, vai estar se falando muito de ancestralidade, né? Então, uma ancestralidade mais antiga. Então, para retomar, para fazer um contraponto da energia do retrocesso, a gente vai precisar trazer a força dos ancestrais. Então, aqui possivelmente a gente pode estar falando de nossos ancestrais dos povos originários, a gente pode estar falando de ancestralidade das religiões, dentro das religiões de matriz africana, a gente pode estar falando de uma ancestralidade que tem força para fazer um contraponto a essa energia que tenta tirar direitos e trazer retrocessos negativos para a sociedade, tá? Novembro é o mês da consciência negra, né? Do que se evoca Zumbi dos Palmares, né? E por tabela, Dandara e todas aquelas pessoas marcantes daquele momento lá, né? Que é uma ancestralidade forte. É um mês que normalmente ele é bem intenso no ano, né? Até porque todo mundo tá chegando no final do ano, o pessoal já sente uma energia maior de pressão, de cansaço, de finalização também, né? Dentro do calendário fiscal. Mas não do calendário real. Estou falando do calendário fiscal, não do calendário natural, né? Vou colocar dessa forma. Mas que talvez a gente precise de umas proteções maiores. Então, quem segue preceitos religiosos ou quem segue uma espiritualidade, se conectar talvez com os ancestrais dentro dessa religiosidade, dessa espiritualidade, vai ser um momento que vai ser importante, né? Então, a pessoa achou o terço da avó nessa época, ou né, a avó que era benzedeira vai lá, pede uma bênção para ela, a pessoa que lembrou que, de repente, hoje segue um caminho espiritual, mas os ancestrais seguiam outro caminho, tinham outras aberturas, busca um pouco isso, né? Vai atrás disso. E, ao mesmo tempo em que vai ter muita coisa, muita gente olhando numa direção boa para isso, muitas parcerias, você vai encontrar gente que tem mais afinidade de olhar para um mundo melhor, de olhar para uma coletividade de uma forma melhor. O pessoal que está com a venda na cara não vão ter erguido as orelhinhas ainda para poder olhar o mundo, eles vão estar com a orelha caída na frente dos olhos ainda. Esse pessoal que vai estar com a venda na cara não vai ter tirado a venda da cara ainda. Então ainda vai ter gente chorando que não deu certo, ainda vai ter esse povo lá acontecendo. No mês de novembro, né? O Diego colocou aqui, ó, constela que os caminhos abrem. Ô, Cláudia, antes que tu tire dezembro, vamos fazer o sorteio? Pode ser, pode ser. Porque aí a gente vê se a pessoa tá aí, dá o oi. Então, só pra gente confirmar aqui. Ficou assim, ó. Quantas pessoas são? São 9 que tinham dado o oi, que estavam ali. Que iam participar do sorteio, tá? Tá vendo aqui o número? Uhum. Deixa eu botar eu destacado por um segundo. Uhum. Ô, carambola.
Quem tá aí já fica de olho. Ó, eu vou fazer assim, eu separei do outro baralho as 9 primeiras cartas, tá? Tá. Tem número. Daí eu vou embaralhar elas 1 a assim, 9. mostrando. Vai lá. Auditado ao vivo aqui. A carta do fundo não moveu, Cláudia. A carta do fundo ficou sempre no fundo. É. Aí. Não sei quem é, não vi o número, mas para ser justo. Que número que é? Número 2? Número 2. Puta que. Maria. Acho que ela tá precisando mesmo. Na verdade, ia ser o Diego, mas o Diego. Passou a vez para Maria. Isso que ela já fez 5 perguntas aqui hoje, né? Ainda ganhou mais 3. Eu acho que ela estava precisando. Maria, ó, eu vou explicar um pouquinho rapidamente. Eu tenho aqui não dá para vocês verem a minha toalha, tá? Mas quando eu faço a abertura completa, a gente usa o baralho inteiro, tá? Então. O câmera não instalou a câmera superior aí? Vou ter que. Esse pessoal da se técnica. Eu virar aqui, vai dar. Eu podia até dar uma inclinadinha aqui, não vai dar muito problema. Foca na câmera 3 aí, pessoal. Aqui não instalaram, né? Brincadeira. Eu posso. Você consegue colar depois na imagem e a gente pode. De repente colocar. Eu coloco nos meus stories, gente. Eu faço uma Isso, foto. vão lá, vamos de novo aqui, ó. Vamos marcar aqui, ó. Cadê? Vão lá sigam a Cláudia Cacau Terapias no Instagram. Vocês vão ver lá ela abrindo as cartas. O que eu faço quando eu faço a abertura completa? Então, eu abro o baralho inteiro. A gente vai ver que pontos estão centrais na vida da pessoa. A gente vai abrir, a partir disso, o que está influenciando na espiritualidade, no trabalho, na saúde, no dinheiro, no amor e na energia. Então, a gente consegue abrir a vida inteira e a gente tem a carta inicial já diz mais ou menos o tom do que a gente vai falar e a carta final vai dizer qual é o resultado de todo esse movimento, tá? Então, quando eu faço a abertura, a gente usa todas as cartas e a gente tem muita informação. O que eu estou sorteando hoje, né, nesse sorteio, são 3 perguntas via WhatsApp, que eu vou fazer essa tiragem que eu estou fazendo do mês a mês, especificamente para pergunta, mando a foto e mando um áudio. Mas se vocês quiserem uma consulta realmente completa, que mostre tudo, essa consulta mostra. Viu, Paulo? Sim. Ó, meu amigo Paulo. E dá para queimar uma pergunta da Maria, não? O Paulo, se ele quiser, ele me conhece, ele entrar em contato com a Cláudia, ele pode também. Ou pode pelo Instagram. Ó, a Carla colocou assim, mas foi merecido, palmas, parabéns. A Maria agradeceu, claro. A Morgana falou merecido. E o Diego também bateu palmas. Diego, passou perto, hein? Era tu, era o número 2. Eu quero saber se dá para queimar uma pergunta da Maria. Tipo assim, a Argentina vai ganhar a 4ª Copa? Aí já queima uma das 3. Olha, o Diego está me corrigindo aqui que eu prometi 5 perguntas. Eu faço as 5 perguntas, sem problema. Opa, viu? Ó. Tudo bem, ó. Todas as mulheres. A Cláudia, ela mesma deu parabéns, Maria. Vai lá, é isso aí, tá vendo? O nome do baralho que eu uso. Não gostei do resultado, vou protestar. Cabe recurso? Entra com mandado de segurança? Poxa, Paulo. Eu tentei, eu até falei, ó, tem uma carta ali que não tá embaralhando. Para embaralhar. Talvez se eu tivesse tirado o primeiro, antes de corrigir a carta do fundo, que não era a 2, eu acho, pela figurinha, talvez o Paulo fosse ganhar. Ui. Não criar polêmicas. Não vamos criar polêmicas. O Diego colocou assim, ó, em 72 horas talvez resolva. Mas olha, Paulo, eu vou dar a recomendação aqui, ó. Do que a gente conversou antes. Também o Diego, no Instagram, ele tem uma live nos domingos, entre 6 e 7 da noite, e eles conversam sobre assuntos que é relevante a nós, homens, sobre masculinidade, sobre bem-estar masculino, sobre coisas que a gente geralmente não conversa, né? Num bate-papo assim com um psicólogo.
pode assistir, pode comentar, pode falar, se quiser só ouvir eles falando, né? Mas se também quiser participar, lá tu também tem um espaço para participar. Então vamos lá. Olha, estouramos aqui. Estamos já quase 2 horas, né? A ideia era fazer super rápido. O Diego me corrigiu. Saúde mental, saúde emocional masculina. É isso aí. Vamos então aqui para encerrar. O que a gente tem para dezembro, Cláudia? Vamos lá. Deixa eu só olhar as cartas aqui. Para dezembro, vai ser um mês que muitas pessoas vão precisar olhar para dentro. Tá? Então, como é que estão as parcerias mais próximas? Essa energia meio Natal, assim, vai ser uma coisa, em vez da gente estar buscando as parcerias fora, a gente vai estar mais olhando para quem está próximo da gente, tá? Então, vai ser uma energia um pouco mais introspectiva dentro das parcerias, tá? Vai ser um momento de entender que o quanto a gente cresceu no ano, entender que ciclos que foram encerrados e entender que todo esse resultado do ciclo do ano vai ser uma energia bem de revisão, assim mesmo, de entender que tudo foi positivo, tudo que precisou se encerrar foi benéfico e tudo que precisou, que a gente conseguiu crescer, conseguiu entender, na verdade, não é crescer, a questão desse ano não é crescimento, tá? O ano de 2023 vai ser um ano para a gente entender que a gente já está numa versão muito boa da nossa vida, que tudo que a gente era, a gente já cresceu a partir do que a gente veio, né? Então, vai ser o momento da gente parar e olhar para dentro, olhar para quem está próximo de nós e entender que isso que a gente está vivendo aí em dezembro já é algo muito bom. Que a gente não precisa também só ficar buscando melhorar, numa energia de tipo, eu preciso fazer, mas é o momento de olhar para dentro e falar assim, caramba, eu fiz muita coisa, eu já sou tudo isso hoje, fazer essa revisão e entender realmente toda a sabedoria que você já acumulou na vida, né? E que isso é muito bom. De novo, vai ter uma forte influência de uma pessoa. Aqui eu sinto que pode ser Janja, querida, que pode estar presente aqui, falando de uma energia muito poderosa feminina que vai estar em destaque, mas o povo da venda está lá até o fim, gente. Essa carta saiu várias vezes aqui. Que essa carta, eu vou explicar até o que ela é, porque ela já saiu tantas vezes que eu acho que merece. O nome da carta é Carta do Casamento, mas ela é o véu. O véu, ele é aquilo que você tem uma tiara linda e todo mundo olha aquela noiva maravilhosa, mas o rosto está coberto. Ninguém sabe quem está ali atrás de verdade, né? Então, por isso que eu estou falando que é o povo da venda, porque se você está com um véu no rosto e você não está enxergando a realidade, né? Você está por trás desse véu, você também não está vendo quantas pessoas estão lá, o que está acontecendo na cerimônia, você está coberta, né? Então tem muita gente que vai terminar o ano ainda nessa energia de não entendi o que aconteceu, né? Vai ter esse povo ainda acontecendo. Peraí, Cláudia, fala sério, né? Vai. Esse véu aí é por causa da... Isso aí tu tá falando isso, é que não quer falar a verdade, que isso é por causa da noivinha do Aristides, né? Ratinho! Tô brincando. Vai tá o ano inteiro presente, então se estão falando dela, vai ser o ano inteiro. Lá, o Paulo falou assim, brincadeira, sou democrático, aceito os resultados. É isso aí. Pessoas que não estão com véu aceitam o resultado. Pessoas que não usam véu. Então, olha só, Paulo colocou, vamos lá. Obrigado, meu amigo André, valeu pela live, gostei muito, obrigado, Cacau, você é maravilhosa, transmite uma boa energia e feliz 2023 a todos, todas e todos. Isso. Essa última frase aqui, ele tá zoando. Eu não zoo não, tá? Eu uso isso mesmo, porque tenho vários amigos e defendo. Vamos dizer assim, ó, feliz 2023 para todo mundo. Não, obrigado você, Paulo. Obrigado a Maria. Maria, peraí, tem que botar o e-mail aqui para Maria mandar o contato dela. Cadê? É esse aqui. Obrigado,
Obrigado para Carla de Lima Vieira, para Morgana, para Lília, para Maria Fernanda, para o Robertson Júnior, para o Juliano Vieira, que já lá deve ter ido acompanhar o show dele na rádio, para Claudinha Vargas, para todo mundo que esteve presente, né, nessa nossa primeira live. Eu estava super nervoso aqui e muito obrigado para vocês, porque a gente faz isso para se divertir, mas é muito legal também ter o pessoal participando, o pessoal aqui estando nos comentários, é diferente, né? Quando a gente grava, é só a nossa interação e umas gracinha que o Machete coloca na edição e depois os comentários que a gente recebe, mas essa interação ao vivo foi muito legal, foi muito divertido, então obrigado para vocês que fizeram parte dessa live ao vivo. E obrigado, claro, a Cláudia, né? Que essa audiência toda aí foi por causa dela. Muito obrigado, Cláudia, por ter vindo, por ter disposto o seu tempo, do seu trabalho, né? Porque isso, queira ou não queira, você trabalha com isso. Então a gente fica muito, muito contente. Então, depois dessas. E já fiz aqui no ar, para ficar gravado. Se a Maria jogar na loteria lá nos Estados Unidos, não queremos agradecimento. Nossa parte pode mandar em dinheiro. É isso aí. Mas, de novo, Cláudia, muito, muito, muito obrigado pela sua participação. Obrigado a todos e um feliz 2023. Cláudia, gente... faça aí seu propaganda aí para o pessoal que gostou dessa live, dessa sessão, como que eles podem te consultar profissionalmente. Eu que agradeço a super oportunidade, foi super divertido. A minha outra participação também foi muito legal, gostei muito da conversa, né? Sempre gosto de conversar com gente inteligente que sabe argumentar de ângulos diferentes, né? Eu que falo de uma coisa mais esotérica aqui, conversar com vocês, tendo gente que é, né, cética, que está aí trocando, acho muito, muito legal. Acho que a gente cresce quando a gente encontra pessoas assim. Então, eu agradeço muito o convite de vocês, é muito gostoso conversar com vocês. E participar dessa live sendo a estreia foi uma honra realmente muito grande. Quem precisar, quem quiser aprofundar, sentiu que tem uma conexão aí, quer saber mais sobre o seu 2023 ou sobre a vida em geral, sobre como manter equilíbrio emocional, eu me coloco aqui à disposição. Pode me seguir nas redes, @CláudiaCacauTerapias, lá no Instagram, no Facebook ou no TikTok, também tem uns vídeos divertidos meus lá para vocês darem uma risadinha. Tem meu canal no YouTube, mas tem bem pouca coisa, ainda não estou investindo muito nele. Que já está aqui na descrição desse episódio. Oi? Que já está na descrição do episódio, pessoal clicar lá vai legal. Ver. Então, estamos aí, né? Vamos embruxar o mundo aí, cheio de energia boa esse 2023 para a gente se manter equilibrado e bem. Isso aí, como falou Morgana, então é o ano das mulheres? É nóis. É o ano de vocês. Energia feminina. Obrigado. Colega Ivo, alguma coisa mais, colega Ivo? Eu tinha me antecipado aqui. Feliz 2023 para todos. Que possamos acompanhar essas previsões aí, na maioria positivas, algumas de alertas, mas vamos que vamos. Bora. Obrigadão, pessoal. Que a Maria arrume o namorado, mas que seja gente boa. Abraço aí, pessoal. Até semana que vem. Tchau.